Olá para você que assiste o nosso canal Momento Político. Mais um sábado estamos aqui. Meu bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo, né? Dando continuidade hoje nos nossos programas de entrevistas, hoje nós mudamos um pouco o ritmo do programa, né? Nós vamos trazer aqui uma pessoa ilustre que está no nosso meio, mas que ele vive meio que escondidinho aí na graia, né? Hoje nós vamos conversar com Celso Rezende, o grande preparador físico, que mora hoje em Lucianópolis e recentemente ele foi campeão pelo Flamengo da Copa do Brasil e a Libertadores. Então hoje aqui no nosso estúdio ele vai contar um pouquinho mais sobre a sua vida de preparador físico e também dos bastidores que envolve o momento do jogo, a atenção dos jogadores. Então nós vamos ouvir aqui com muito prazer. Celso, muito obrigado de você ter vindo aqui no nosso estúdio e vamos agradecer de coração você ter disposto a vir aqui conversar com a gente aqui no nosso estúdio. Muito bom dia para você, Celso. Obrigado pela participação. Bom dia, a satisfação é enorme, é minha, pode ter certeza, né? E fico muito feliz de estar mostrando um pouquinho também, né, daquilo que a gente faz, o que fiz a vida inteira, né? E como você disse, escolhi Lucianópolis, né, a famosa Graia, para passar o meu tempo de folga, né, para residir. Hoje eu resido realmente, né, em Lucianópolis, cantinho gostoso, né, muito legal, uma cidade muito aconchegante, mas é um prazer estar aqui com vocês. Celso, eu queria, assim, você tem uma vasta carreira no esporte, né? E eu queria que você contasse para os nossos ouvintes aqui, como que você iniciou a carreira, os clubes que você passou. Conta para nós um pouco da sua história aí. Então, rapaz, eu me formei em Marília, né? E o meu primeiro clube foi o Garça Futebol Clube, cidade vizinha aqui. E aí a coisa deslanchou, né? Eu saí para o mundo correndo atrás dos meus sonhos e foram vários clubes, né? Clubes pequenos, por exemplo, no interior paulista eu trabalhei em vários. Mas a carreira começou a deslanchar mais mesmo, acho que quando eu comecei a trabalhar com o Muricy Ramalho na época então que o Dorival Júnior, que é o técnico que eu trabalho há 20 anos, né, atualmente, era auxiliar do Muricy Ramalho. Aí a gente acabou fazendo uma parceria. Nesse inteirinho, foram vários clubes, né? Eu passei por Santa Catarina, eu morei 20 anos lá, casei, né? Meu casamento em Santa Catarina com uma catarinense. Aí eu passei lá por Figueirense, Avaí, os principais times de Santa Catarina. Depois estive no Curitiba, estive no Internacional de Porto Alegre, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco 2 vezes, Fluminense, Flamengo 2 vezes, Palmeiras, São Paulo, Santos 2 vezes, Sport Recife, São Caetano, entre outros. Eu trabalhei fora do Brasil também, trabalhei 1 ano em Moscou, na Rússia, e trabalhei 1 ano na seleção do Uzbequistão, que na época ela era recém-separada da União Soviética, com uma experiência legal, bastante válida, e a carreira foi... É o que eu costumo dizer, eu nunca projetei nada na minha vida, não só na carreira profissional, como na vida, né? Eu sou um cara que eu sou muito religioso, assim, eu sou católico e muito religioso, eu acredito muito em Deus, né? E eu sempre entreguei tudo na mão de Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Lógico, muita luta, né? Muita procura, principalmente a nível de conhecimentos, né? Muitas amizades, sempre mantendo essa essência de... Meu pai era administrador de fazenda, né? Cresci ali em Alves de Carvalho. E sempre trazendo comigo essa essência de humildade, de tratar todo mundo bem. E eu acho que agora já praticamente no fim de carreira aí como preparador físico, acho que valeu a pena. E como que você foi parar aqui em Lucianópolis? Então, como eu disse, eu cresci em Alves de Carvalho ali. Aí eu tenho um irmão que deve fazer uns 25 anos mais ou menos, que ele mora aqui. Aí um determinado dia, ele e um amigo em comum aí, o
Canela, que vocês devem conhecer. Ah, o Canelo é ex-prefeito, né? Isso, eles me ligaram e falaram, compramos uma chácara para você aqui. Eu falei, pô, mas não tem mais nada para cá, meus negócios estavam todos no sul, né? Enfim, começamos a vir para cá para ver meu irmão, né? Minha mãe era viva até então, nas férias, fim de ano, acabei construindo a chácara ali e virou um ponto de lazer. Todo ano a gente vinha, né, passar fim de ano aqui. A minha finada esposa já faleceu, ela adorava essa chácara aí, era a vida dela, né? Então a gente estava sempre aí. E aí você começa a conhecer as pessoas, né? Fazia as amizades e como eu disse, Lucianópolis é um paraíso, né? Eu que já andei bastante por aí, conheço bastante coisa. Dificilmente você vê um lugar pequeno, mas assim, tão gostoso, né? De se morar, com uma estrutura muito boa. É uma cidade bem arrumadinha. Muito, administração nota 10, tudo funciona, eu costumo dizer, ali a saúde funciona, a educação funciona. Então é difícil de você ver isso em outro lugar. E como eu sou de lugar pequeno, o meu desejo é terminar em lugar pequeno, eu acho muito mais gostoso, né? E eu escolhi Lucianópolis, estou feliz aí. E agora, com essa parada aí, quais as atividades? Você está ligado a algum clube ou não está? Não, na verdade eu tenho contrato com o Flamengo até dia 31. Então até dia 31 eu não posso fazer nada ou falar nada, né? Agora, é sabido que a gente não continue no Flamengo, né? Porque eu, nos últimos 20 anos, aonde Dorival Júnior vai, eu vou com ele. E já encerrou o ciclo no Flamengo, né? A gente ouve assim, muitos boatos, né? E hoje, por exemplo, eu acredito que um dos nomes mais fortes para assumir a seleção brasileira seja o Dorival Júnior, entre os treinadores brasileiros. Existe uma opção também de trazer algum treinador de fora, não acredito muito. Agora, Celso Rezende, independente de onde ele for, que seja para a seleção, eu já falei que para mim chega, né? Já há 60 anos, eu quero viver um pouco mais aí com a minha família, desfrutar um pouco mais, né, desse paraíso aí. E acho que a gente tem que saber o limite, né? Onde o momento tem que parar. Celso, nós vamos dar um pequeno intervalo para nós ouvir nossos patrocinadores. Voltamos aí em um minuto. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. Vai casar em 2023 e ainda não escolheu seu vídeo de casamento? Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch me stepping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose. Marvin Filmes, vídeos de casamento para casais antitradicionais. Olá, estamos aqui no nosso segundo bloco, entrevistando o preparador físico Celso Rezende. E agora a gente vai perguntar, Celso, você foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores, né? E a pergunta eu queria saber, quem escolhe, por exemplo, o preparador físico? É o técnico, é o clube que escolhe o treinador, ou como é que é? E como foi para você? Queria que você contasse os bastidores dessa vitória do Flamengo, do campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Olha, então, quanto ao preparador físico, pode acontecer as duas situações. Eu estou há 20 anos com o Dorival, então ele, quando ele forma a comissão técnica, ele vai para algum clube, eu vou junto. Tem um auxiliar técnico que acompanha a gente também. E existem outras situações também que são os preparadores físicos da casa, né? Os clubes, principalmente os grandes clubes, eles mantêm lá tipo 2, 3 preparadores físicos e quando a gente chega e assume, eles se tornam auxiliares, né? Então o processo é mais ou menos por aí, né? E desculpa, qual foi a outra pergunta? Eu queria saber
os bastidores, como foi a concentração? Como é a concentração do jogador quando vai assim para uma final de uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores? Como é que é a tensão que fica? Não. Ela é muito difícil você ganhar um título. Qualquer título que seja estadual, seja Copa do Brasil, brasileiro. Todo título exige muito suor. Isso aí não tenha dúvida, né? Esse ano nós estávamos no Ceará fazendo uma campanha maravilhosa, inclusive foram 6 jogos na Sul-Americana, 6 vitórias, né? 3 no Brasil e 3 fora do Brasil. Viemos para o Flamengo numa situação que o Flamengo não estava bem, realmente estava difícil, as coisas não estavam acontecendo com o Paulo Souza. E tivemos a felicidade de colocar a casa em ordem. É o que eu costumo dizer, a partir do momento que os jogadores eles aceitam a tua proposta de trabalho, né, as coisas começam a ficar mais fácil, a fluir, né? E já existia também uma certa identificação com o grupo, porque nesse atual grupo do Flamengo tinha 6 jogadores que já tinham passado com a gente em outros clubes, né? Isso facilita bastante também. Eu sei que num espaço curto de tempo as coisas começaram a encaminhar, a melhorar, e quando a gente percebeu, a gente tinha que fazer a opção de 3 campeonatos, fazer 2, né? Porque não tem como você vencer. Nós não tínhamos como vencer as 3, uma vez que o Palmeiras também já tinha deslanchado, né, com bastante força no Campeonato Brasileiro. Aí nós optamos pela Copa do Brasil e Libertadores, começamos a jogar o Campeonato Brasileiro com o time B, que foi muito bem também, né? Conseguiu resultados expressivos aí. Mas como eu disse, aí as coisas foram encaminhando, de repente a gente estava na final da Copa do Brasil contra o Corinthians e conseguimos também classificação, né, para a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Mas foi legal. Eu, no meu caso, por exemplo, faltava aí a Libertadores, eu não tinha até então, né? Eu já tinha o Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil e vários estaduais. Então, para coroar, eu acho que foi bem legal assim, essa conquista da Copa Libertadores. Ô Celso, você disse agora que quando você chega num clube, já tem os preparadores físicos dos próprios clubes, né? Aí quando você chega, tem alguma mudança de trabalho? É possível perceber essas mudanças ou não? Com certeza. Toda comissão ela tem a sua filosofia de trabalho, né? A tua metodologia. E geralmente o preparador físico que acompanha o técnico, ele já sabe o estilo e como o técnico gosta de jogar. Desculpa. Então existem algumas mudanças, né? Mas sempre procurando utilizar o que tem de bom, que já foi deixado feito de bom no clube, né? E você colocar a tua metodologia de trabalho. Mas mudanças acontecem, com certeza. Agora, quando vocês assim constatam uma lesão no jogador, assim, que ele não está 100%, o que é avaliado aí para ver se vocês libera a escalação dele ou não libera? Como que é feito esse trabalho aí? Hoje, no futebol, o departamento de fisiologia é importantíssimo, né? Todos os clubes têm bons fisiologistas, muito bons, né? Pessoas capacitadas para fazer esse tipo de análise, juntamente com o departamento médico e com o departamento de preparação física, né? Hoje existem várias avaliações, até pré-jogo, antes de jogo, que te dá uma condição de saber se o atleta ele corre um risco maior até de ter uma contusão. Não é que ele está contundido, mas ele pode ter um risco maior, né? Pelo desgaste, pela recuperação não ideal. Então a gente observa muito isso. Hoje a palavra do fisiologista junto com o departamento médico e o preparador físico, né, para dar esse handicap para o treinador poder montar a sua equipe. E a partir do momento que você tenha elenco, que você tenha outras, né, situações, é lógico que você vai tentar evitar uma lesão. Tá. Ô Celso, a gente fala muito em concentração do jogador antes dos jogos, né, dos jogos importantes que a gente esquece. O que é na realidade a concentração? Qual é o objetivo da concentração? Então, para mim, concentração nunca foi você colocar o pessoal
trancar o pessoal num hotel e sabe, se isolar. Eu sempre fui contra, essa é a minha opinião. Poucos times hoje fazem concentração. A maioria dos grandes clubes hoje nem concentram, sabe? O jogador ele vem para o almoço no dia do jogo, quando o jogo é à tarde, fica ali, né, depois do almoço e tal, e vai para o jogo, mas dorme na casa dele. Porque a concentração, na real, ela é muito mental, né? É importante o atleta saber o que ele tem que fazer durante o jogo, né? E é lógico, você dá a opção também. De repente o cara está lá em casa com uma criança pequena, ele vai ter uma dificuldade para descansar, para repousar, aí sim, aí é válido, né? Mas eu nunca achei que concentração vence jogo. Tá. E depois dos jogos, seja de vitória ou derrota, como é que é o encontro entre a comissão técnica e o jogador? Principalmente em caso de derrota, assim. Em vitória a gente sabe que todo mundo vai comemorar, né? Agora em derrota, como é que fica o clima, né? Como você disse, com a vitória tudo é muito mais fácil, né? Inclusive é muito mais fácil você corrigir algum tipo de erro depois de uma vitória do que com uma derrota. Isso muito também a gente fica observando e analisando a atitude dos técnicos, né? Principalmente, né? Acho que depois do jogo, independente de ganhar ou perder, não é um momento para você avaliar alguma coisa, fazer alguma observação, né? É um momento de você, se perdeu, recolhe os paninhos ali, né? Vamos para casa e tal, refresca a cabeça. É como um jogador que sai nervoso e dá uma entrevista, né? Você pode ter certeza que em algum momento alguma coisa vai sair que alguém não vai gostar. Então, deixa a poeira baixar e depois você, durante a semana, antes do próximo jogo, você tenta corrigir o que deu errado. Certo. Nós vamos dar mais um breve intervalo aqui para ouvir nossos patrocinadores. Nós voltamos em 1 minuto. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. Vai casar em 2023 e ainda não escolheu seu vídeo de casamento? Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch who you stepping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose. Marvin Filmes, vídeos de casamento para casais antitradicionais. Para o último bloco, com a conversa com o nosso amigo Celso Rezende, atual preparador físico do Flamengo e também atual campeão da Libertadores. Celso, agora vamos falar um pouco de Copa do Mundo. O que você achou da participação do Brasil nessa Copa do Mundo? Então, falando como torcedor, né, nem como profissional na área, eu fiquei sentido, acho que como todo mundo, né, a gente espera sempre algo mais, né, da seleção brasileira e já faz um determinado tempo que a gente não consegue, né, um resultado expressivo. Para mim, na minha opinião, eu acho que Copa do Mundo é um campeonato muito rápido, é tiro curto, né, muito efêmero, né? Quando você vê, já acabou. Você faz 3 jogos na primeira fase, entra no mata-mata, perdeu, vai para casa, né? Então, eu considero assim, tipo, em nenhum momento eu botei muita confiança, sabe? Eu sempre achei que poderia ter feito escolhas melhores, tanto na convocação, isso não é uma crítica, porque eu acho que tem que ser respeitado a vontade do treinador, ele está lá para isso, né? E com certeza a convocação dele foi em cima de algum método, né, que ele já vem executando há muito tempo, mas, como eu disse, para mim, como eu acho que tem que ser considerado o momento do atleta, o melhor momento, então algumas situações, por exemplo, que ficaram de fora, uma convocação que não houve, que, na minha opinião, fez falta, sabe? Em relação ao jogo,
que eu posso te dizer? Eu acho que realmente o Brasil levou azar, né? Nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, aí um chute totalmente despretensioso, a bola desvia, né, no nosso zagueiro e a gente acaba tomando o gol. Aí também, só que é aquela história, né? Você está ganhando o jogo de 1-0 na prorrogação, falta 5 minutos, acho que você não tem que fazer marcação alta, né? Marcação lá em cima. Aí saiu o Fred, né, o Casimiro para fazer a marcação em cima, tomamos um contra-ataque e saiu o gol. É um erro tático, não tenha dúvida disso, né? Mas sei lá, então eu acho que é mais ou menos por aí. Tá, e você acha que a temperatura do Catar lá, que foi alta, teve algum problema? Você acredita que houve alguma... Eu creio que não, até porque a temperatura estava alta para todo mundo, né? Tinha um outro estádio que é climatizado, né? Sabia disso. Eu acho que isso não. Acho que não influenciou não, sabe? Tanto é que eu achei que o nível físico das equipes foi de regular para bom, né? Eu vi muitas equipes correndo muito, né? Principalmente essas equipes que de uma expressão menor, né? E que se propôs a jogar um futebol mais competitivo, como o Marrocos, por exemplo, que chamou muita atenção. Eu gostei muito do Marrocos. O Japão também, eu acho que correu muito, sabe? Fisicamente chamou atenção. Então, mas eu acho que não influenciou não. E você que já andou por vários lugares do país, né? Qual é a diferença entre o futebol europeu e o futebol sul-americano? Porque nós sempre temos agora, nós tivemos uma França e uma Argentina no final. E a Argentina veio faturar a Copa, né? Eu vejo a diferença hoje, que eu acho que é até um pouco gritante, né? É na parte tática, certo? Eu acho que os europeus realmente eles estão um pouquinho na frente dos treinadores sul-americanos, principalmente o treinador brasileiro. Isso é muito fácil de você entender também. Para você ter uma ideia, agora há 4 anos, 5 anos atrás, que a CBF, né, abriu esses treinamentos para os treinadores brasileiros, né, essa capacitação, isso não existia aqui. E para você ter uma ideia, quase ninguém sabe disso, essa capacitação que a CBF faz aqui não serve lá na Europa. Tipo assim, o treinador brasileiro, ele faz todos os módulos que a CBF pede, né, para fazer, que a CBF impõe para fazer, hoje é imposto, inclusive, né, porque tudo é pago. É uma fonte de dinheiro para a CBF isso daí. Só que ele não pode trabalhar em Portugal, ele não pode trabalhar na Espanha, porque eles não reconhecem esse curso brasileiro. Entendeu? E a Europa, principalmente os países mais desenvolvidos, já vem executando esse trabalho de formação de treinadores há 20 anos. Então eu acho que a gente começou a engatinhar um pouquinho mais nesse sentido, mas eu acredito que taticamente a Europa hoje ela leva uma certa vantagem, sabe? E tomara que a gente chegue lá, porque jogadores a gente tem excelentes jogadores, né? Tanto é que a maioria dos jogadores brasileiros estão nos grandes times da Europa, né? Mas, eu não sei, eu acho que a gente chega lá um dia. E você, o que você achou do futebol da Argentina? Mereceu ganhar a Copa? Porque ela começou perdendo a Copa e depois ela foi indo e ganhou a Copa. Eu acho que mereceu. Inclusive eu torci para a Argentina, né? Eu torci pelo Messi. Eu achei que seria uma injustiça o Messi jogar a última Copa do Mundo sem ganhar nenhuma. Para mim, eu considero ele entre os 3, 4 maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Então eu achei que foi justo, sim. E a Argentina cresceu dentro da competição, né? Isso que é importante. Foi ganhando, começou mal, aí depois foi ganhando confiança e um time confiante num torneio rápido, né? Como nós falamos agora no bloco passado, que é muito rápido, né? Copa do Mundo. Eu achei que, assim, tanto poderia ganhar a Argentina como ganhar a França. Achei que foram as 2 melhores seleções para a final, né? Mas foi merecido, a Argentina mereceu, sim. Todo mundo fala que a Argentina tem a raça, né? Joga com coração, joga com a força da camisa.
Você também acredita nisso? Isso é típico do jogador sul-americano, né? Não é não só argentino como uruguaio, paraguaio, o próprio Brasil. Se você fizer um retrospecto dos jogos de Brasil e Argentina, o Brasil tem muito mais vitórias do que a própria Argentina contra o Brasil, né? Muito, muito mais. E sempre dá jogo muito pegado, Brasil e Argentina. São jogos difíceis. Então isso é realmente uma característica do jogador sul-americano, né? É o que a gente costuma dizer, sangue mais quente, né? Nessa tua carreira aí, quais os melhores jogadores que você viu desses últimos 60 anos, vamos supor, né? Rapaz, eu não vi pessoalmente, mas eu vi muito vídeo, documentário. Para mim, o maior de todos é o Pelé. Isso aí não... Sabe, é uma coisa que eu acho que não dá nem para discutir, né? Naquela época, o que ele já fazia, né? Hoje, muita gente tenta fazer e não consegue ainda. Mas eu vi vários, por exemplo, eu acho que o Romário, para mim, foi um grande jogador, né? Um jogador completo. O Ronaldo Fenômeno, também um grande jogador. O Ronaldinho, acho que o mais habilidoso que eu vi, não o jogador mais completo, mas o mais habilidoso, que eu cheguei a trabalhar contra, né? Trabalhei com o Neymar, né? Desde no começo da carreira, também ele é fora de série, né? É um jogador que joga demais. O Messi, que nós já falamos. Maradona, que eu vi também, que né, um excelente jogador, não um excelente atleta, né, mas um excelente jogador. Mas muito, né, são muitos, só aqui no Brasil, né, quantos jogadores bons aí, né, que a gente... E na sua opinião, na seleção brasileira, faltou algum jogador? Faltou. Na sua, quem? Eu acho, por exemplo, que como eu acho que é curto a Copa do Brasil, é muito rápida, eu acho que você tem que considerar muito o momento atual de cada jogador, né? Então eu acho, por exemplo, que um jogador igual o Gabigol, que vivendo um momento maravilhoso no Flamengo, fazendo gol em todos os jogos importantes, principalmente nos jogos de final, Libertadores, Copa do Brasil, eu acho que não poderia ficar de fora. Seria uma opção muito boa, né? Até para ele jogar pelos lados, né? E com infiltração por dentro. Eu acho que o Dudu do Palmeiras merecia uma chance também pelo que fez durante o ano, pelo que vinha jogando. Rodinei também, lateral direito, eu acho que estava vivendo o melhor momento dele, não foi lembrado. Mas é aquela história, cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que esses mereciam. E muita gente fala assim que tem influência de patrocinador na escalação. Isso existe? Não, mentira, isso aí é lenda, sabe? É igual aquela história de, o cara vendeu o jogo, ele pegou dinheiro para perder o jogo. Isso não existe. Isso aí existe a mala branca que se fala, né? Mala branca, o que é? Um time tem interesse que o outro ganhe um jogo, né? Até para interesse próprio. Aí eles oferecem uma premiação para você ganhar o jogo. Perder nunca, isso não existe. Isso não é um acordo de cavalheiro, né? E o futebol, apesar que a gente ouve muita coisa ruim, mas é como a política, né? A gente ouve muita coisa ruim, mas com certeza tem coisa boa no meio também, né? E eu acho que eu nunca vi isso em toda a minha carreira, alguém entregar o jogo ou coisa desse tipo assim. Celso, o papo está muito, muito bom e é muito gostoso conversar com pessoas do teu calibre de conhecimento, tanto na parte técnica como na parte dos bastidores. E mais uma vez eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, dizer que nossa aqui está de portas abertas quando você quiser voltar. Aliás, nós vamos pedir sua volta logo, porque você, na realidade, é um cara que conhece muito o futebol, e o futebol é uma paixão nacional, né? E com certeza nós vamos voltar a nos falar. E pedir para você não parar com essa vitória, ficar na nossa querida graia, mas que pense em ter novos desafios aí, porque o Brasil precisa de talentos, de pessoas do seu calibre, do seu conhecimento, da sua visão panorâmica do futebol, né? Eu que agradeço, pode ter certeza, foi um prazer imenso e estou à disposição, sabe disso.
junto com o nosso amigo Humberto, né, um amigo que nós temos em comum aí, é só fazer contato que a gente... Olha, então, eu vejo assim, cara, eu acho que a gente tem que saber, tudo na vida é momento, né? E eu acredito que eu já tenha dado a minha contribuição também, né, no futebol, na minha área. Eu acho que, de repente, começa você vê que tem pessoas mais novas, né, que de repente precisam de outras oportunidades, né, e eu vou continuar colaborando dentro do possível, mas realmente a minha intenção agora chegou o fim mesmo assim, né, de uma carreira profissional e desfrutar um pouco mais da família, um pouco mais da vida. Celso, amanhã é Natal, se você fica à vontade, se você quiser desejar um Feliz Natal para as pessoas que você queira, e fica à vontade porque você está vendo, você está sendo visto pelo mundo aí. Nossa, cara, é muito importante, você lembrou bem, eu quero sim aproveitar essa oportunidade para vocês, né, aqui do estúdio, Feliz Natal, família de vocês, para toda a minha família, meus amigos, para a comunidade de Lucianópolis, né, que me acolheu muito bem, assim, né, então espero que todos realmente tenham um Feliz Natal e abençoado por Deus com muita saúde. É aquela história, bebeu água da Zanta, ficou, né? Ah, não tem jeito, é o cantinho legal ali, né? Então tá bom. E com isso nós encerramos aqui a entrevista com o Celso Rezende e queremos deixar aí um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, amigos, e que 2023 venha com muita alegria, com muita saúde e com muita paz. Obrigado a todos e até o próximo programa.